Estamos nós então para nosso segundo vídeo da aula 14, falando da sombra, a verdade que liberta, ok? Então nós estávamos falando sobre a projeção, que quando essa sombra não é confrontada, não é examinada verdadeiramente, ela se torna uma projeção, a gente projeta isso nas outras pessoas. Essa repressão abre porta para projeção. Então, nós consideramos que os outros são maus, são inconvenientes, são errados, eles que devem ser excomungados, condenados, né? Como se realiza esse fenômeno de projeção? Bom, primeiro nós temos a aproximação. As qualidades que detesto nos outros costumam ser, segundo a psicanálise e a psiquiatria e a psicologia. Então, aquilo que eu detesto nos outros costuma ser precisamente os defeitos ou a maldade que estão em mim. Então, algo similar acontece nas projeções que nós fazemos. Então, numa comunidade, por exemplo, nós vamos dizer: os outros é que atrapalham, os outros é que perturbam, os outros é que são irresponsáveis, os outros são invejosos, os outros são responsáveis pelos meus sofrimentos e assim por diante. Então, nós só conseguimos perceber nos outros o negativo e o mal que não reconhecemos em nós mesmos. A consequência dessa atitude é a crescente solidão da pessoa, que permanece fechada nesse mundo de projeções e de ilusões. E assim, para mim, dos exemplos mais clássicos que a gente tem, não somente, mas talvez um dos mais clássicos, é a pessoa que a gente costuma dizer, por ironia que seja, que é a dona da verdade. Geralmente, quem é o dono da verdade sempre é aquele que tem dificuldade de examinar a si mesmo. Em consequência dessa atitude, cresce a solidão da pessoa, que permanece fechada dentro das suas projeções e dentro das suas ilusões. Veja como o tema verdade aqui se aprofunda muitíssimo. Não só na verdade de um fato, que eu sou fiel ao que aconteceu, mas a uma vivência e a um autoexame da minha vida. Então, na projeção nós colocamos o mal no outro e sempre somos a vítima. Em consequência desastrosa, isso pode suscitar nos outros uma antipatia, um ódio ou até raiva, porque ninguém suporta uma pessoa que acha que é sempre superior, que acha que tem sempre razão e que acaba desprezando a opinião e o talento, os dons das outras pessoas. Então, como vemos a nossa sombra? De maneira concreta, Miller aponta as seguintes pistas. Primeiramente, se você quer enxergar as suas sombras, peça a alguém, sinceramente, que diga como essa pessoa te vê. Mas quando você perguntar, esteja disposto para ouvir até o que você não quer ouvir, né? Depois, examine as suas projeções. Examine como você tem falado. Examine o seu próprio comportamento. Examine os seus lapsos verbais, que às vezes até denunciam o seu coração. Eu acho muito incrível a palavra de Deus, como, claro, de um outro modo ela vai falar muitas coisas que as ciências falam, né? Ela fala, a boca fala daquilo que está cheio o seu coração. Então, examine as palavras, não as palavras que você quer dizer conscientemente, mas as palavras que comumente escapolem da sua boca. Elas estão denunciando as suas sombras. Atenção às manifestações do seu senso de humor. E, finalmente, analise o conteúdo dos seus sonhos, suas fantasias, seus devaneios, né? Como é que você vê esses valores processados em atitudes assumidas ao nível da sua consciência? A coerência
Então, Neil, ele diz para esse psicanalista, a arrogância, olha que coisa louca, impede o encontro com a sombra, impede que se continue aprendendo. E quantas coisas podemos aprender até com essas nossas sombras, com as nossas fraquezas, quantas coisas nós podemos aprender e reescrever na nossa vida. Então, existem alguns sinais de arrogância que tomam conta da nossa vida. E esses sinais de arrogância que nos dizem ser superiores ou donos da verdade, da razão, certamente é uma negação das nossas sombras. Acreditar que temos dotes ou talentos maiores do que os outros, desqualificar as pessoas que nos criticam, uma necessidade exagerada de ser reconhecido como quem tem alguma autoridade, crença na superioridade moral em relação ao que os outros pensam de nós. Então, pessoas arrogantes acreditam que estão no comando da sua vida e dos outros, mas na realidade, quem está no controle não é a verdade, são as sombras que estão dentro do seu coração. E eu lembro também num salmo que eu acho uma expressão maravilhosa que diz: Tu, Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Né? Olha, o salmista, há tanto tempo atrás, já estava aí pontuando aquilo que as ciências na área da psicologia, psiquiatria, psicanálise estariam trabalhando também. Então, nós vamos ver agora a necessidade da disciplina para enfrentar as próprias sombras, né? Então, o psiquiatra Wiltmont, ele diz que, abre aspas, nós precisamos aprender e nos disciplinar. E a disciplina está na capacidade de, quando necessário, agir de modo contrário aos nossos sentimentos. Essa é uma prerrogativa, assim como uma necessidade eminentemente humana. Então, é não agir só pelo sentimento ou só pelo nosso instinto, mas é ser disciplinado, buscar o discernimento dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas afirmações, das nossas convicções. Então, aceitar a sombra, aceitar essa expressão, né? Sombra significa essas limitações, essas fraquezas ou essas potencialidades reprimidas em nós, é muito importante. Primeiro, chegar a uma aceitação genuína de si próprio, sejam suas fraquezas, sejam suas potencialidades. E às vezes nós vemos os dois extremos. Pessoas que se sentem muito grandes e realmente naquilo não são aquilo que imaginam ser. E outras pessoas que se depreciam, mas têm um potencial aos olhos de todas as pessoas, né? Então, ser genuíno, ser justo no seu auto-julgamento, desativar as emoções negativas, porque elas contaminam a nós e contaminam aqueles que estão à nossa volta. Sentir-se mais livre da culpa, ao invés de ficar carregando o peso da culpa de algo que fez, aprender com o erro e seguir adiante, né? Não ficar carregando, como Jesus falou, onde estão aqueles que te condenaram? Não estão mais aqui? Então vá e não peques mais, ou seja, prossiga, vá adiante. Reconhecer que muitas vezes você projeta no outro coisas que você que não tá bem resolvido. Você que tem preconceitos, você que tem fraquezas, iras, ciúmes, invejas, né? Então preste atenção, às vezes, até no relacionamento de namoro ou conjugal, alguém tem um ciúme exagerado, uma desconfiança exagerada, mas na verdade a outra pessoa tá super de boa, não tá nem aí para essa paranoia, né? São sombras que a gente carrega e a gente precisa se examinar e
deixar de lado isso, superar essas sombras, né? Curar os nossos relacionamentos através do autoexame mais honesto e de uma comunicação franca, direta, respeitosa, generosa, fraternal. Usar a nossa imaginação, nossos sonhos, através de sonhos ou desenhos ou escrita, para aceitar o nosso eu reprimido. E aí a gente tem até algumas terapias que trabalham muito isso, né? Arte terapia, musicoterapia, né? A própria questão de terapia, para você começar a entender um pouco mais esse seu interior. Então, a sombra também, se está presente no indivíduo, também está presente na coletividade, ou e se está, não é? Então, nós vamos ver aí, por exemplo, no movimento que o livro coloca, né, que houve da nova era, olha que loucura, entre aspas, né? Babis escreve assim: acho que já fui a mais de 100 dessas maravilhosas reuniões, no caso da nova era. Pessoas lindas, suaves, gentis, espirituais, visionárias, fascinantes, mas que por baixo de toda essa beleza espreita uma escuridão mal e mal velada por benefícios, chavões de doçura. Dei a essa besta o nome de fundamentalismo nova era, a crença de que eu estou certo enquanto todo mundo está errado. É estúpido ou mal a crença de que eu represento a energia da luz e da bondade, enquanto todo mundo é enganado pela energia do mal. Então, como a palavra do Senhor fala, né? Paulo fala, se eu tenho alguma coisa a me gloriar, eu me glorio no Senhor Jesus. Porque em mim, realmente, eu não tenho nada a me gloriar, né? Sou carente da graça e da misericórdia de Deus. Então, nesta crença da nova era que o autor coloca, encontra-se escondida por trás da cortina de fumaça do amamos a todos, somos uma comunidade que se vê rodeada por uma áurea de luminosidade e bondade que muito dificilmente vai aceitar a existência das suas sombras. E quando nós não aceitamos, como é que nós vamos trabalhar sobre isso? Lembra do Salmo 51 que Davi escreveu? E os estudiosos dizem que provavelmente ele escreveu após ser exortado pelo profeta Natan do seu pecado de adultério. Ele diz, o Salmo é todo maravilhoso, mas ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Então ele está pedindo, ele está reconhecendo que ele, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, um adorador, né? Um homem que fez tantas composições, que buscou trazer a arca de volta, que buscou estabelecer o reino de Israel sobre os outros povos, levantando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor, mas ele também precisou reconhecer as suas sombras. Então, tem um autor budista que apresenta um duro relato sobre numerosos escândalos de vários tipos envolvendo muitos mestres e discípulos budistas dos Estados Unidos. E aqui nós vamos abrir assim o nosso coração. Nós sabemos que isso acontece também na Igreja Católica, sabemos que isso acontece também na Igreja Protestante, os escândalos, né? Então, muitas vezes, no Espiritismo também, todos lembramos do João de Deus, que foi um escândalo, né? Um homem que era tido como fazia curas espirituais, né? Dentro do Espiritismo, e depois descobriu-se que ele era um abusador, né, das pessoas que frequentavam lá o seu centro. Então, reconhecer as sombras que existem em todos nós é um bom começo para a gente ser curado, é um bom começo para a gente colocar diante de Deus a nossa vida, a nossa dependência dele, a nossa fraqueza, né? Já então a gente volta, a gente vai dar uma paradinha aqui e a gente volta para mais um pedacinho do nosso vídeo, para o terceiro vídeo, tá bom?